Meus amigos, tudo bem? A grande questão que eu tenho recebido de muitas pessoas é como que o advogado pode contribuir e, basicamente, como ele pode cobrar no processo de superendividamento. Nós sabemos que toda lei cria oportunidades no mercado e os advogados atentos a essa nova dinâmica da lei do superendividamento, que altera o Código de Defesa do Consumidor, trazendo diversos deveres aí para o consumidor, para o fornecedor nas relações de consumo, embasadas então no princípio do crédito responsável. A grande questão é, se eu tenho um consumidor superendividado, um consumidor que não consegue mais pagar suas contas, como que um advogado vai conseguir então ser remunerado por esse consumidor dentro de um processo de superendividamento? Até porque a gente sempre tem a ideia de que o superendividamento gera aquela pessoa que não terá condições de pagar mais suas dívidas, que está realmente então em condições precárias, inclusive para manutenção do seu mínimo existencial. Nós já abordamos isso aí bem no curso que nós ministramos. Bom, então a ideia com esse vídeo aqui é nós lembrarmos ou mostrarmos algumas possibilidades aí preciosas para o advogado que pode auxiliar esse consumidor aí não só na fase preventiva como na fase de tratamento, tá ok? Então vamos lá. A primeira oportunidade que o advogado vai ter em relação à questão do superendividamento é na fase preventiva. E aí é muito importante nós lembrarmos e fazermos a divisão entre a fase preventiva e a fase do tratamento. A fase preventiva, ela não exige que o consumidor esteja superendividado, por uma questão óbvia. Nós estamos falando de uma prevenção. Aliás, o código ele sempre vai dar um enfoque maior na prevenção. Por quê? Que é igual a uma doença. A ideia é que não chegue ao superendividamento. Então a ideia toda, se nós fizermos aí uma analogia à Covid, todos os esforços estão aonde? Na vacina. Estão aonde? Na prevenção. Claro que é necessário o tratamento também de quem já está superendividado. Ou seja, é necessário o remédio, é necessário remediar também. Mas o enfoque, o esforço é na prevenção. E aí nós temos uma grande abertura, uma grande oportunidade, a meu ver, para os advogados. Por quê? Porque a prevenção ela não vai se aplicar somente para a pessoa jurídica, para a pessoa natural. Nós vimos que o tratamento ele visa somente a pessoa natural. Por quê? Porque nós já temos um tratamento da pessoa jurídica no direito brasileiro, que é a Lei de Recuperação Judicial e a Lei de Falência. Nós não tínhamos no Brasil uma lei que tratasse a pessoa natural. Então, o tratamento é da pessoa natural. Porém, a prevenção, não. Inclusive, nós temos no Código de Defesa do Consumidor algo muito curioso, que é como se tivesse, eu tenho escrito isso, que seria um estatuto jurídico da concessão do crédito responsável. Nós não temos no Brasil uma lei que trata do crédito responsável. E o crédito ele não é só concedido para o consumidor, ele é concedido para pessoa jurídica que não seja consumidora. Nós temos pessoas jurídicas que são consumidoras, mas nós temos muitas pessoas jurídicas que não são consumidoras e que também recebem crédito, que também participam da concessão do crédito. Ora, o código, embora trata-se de uma relação de consumo, ao trazer modalidades de concessão do crédito responsável, a meu ver, ele traz um estatuto jurídico da concessão do crédito responsável. E nesse sentido, o código então extrapola a sua aplicação para que não possa aplicar somente a uma relação de consumo. E aí vocês podem pensar assim, peraí, o professor tá maluco, o professor tá querendo fazer aí uma criação, tá querendo aplicar o Código de Defesa do Consumidor fora da relação de consumo. Veja, eu não estou inovando aqui não estou dizendo nada absurdo. Se nós pegarmos o Estatuto da Publicidade, se nós pegarmos os artigos da publicidade, de certa forma ela já é aplicada
fora das relações de consumo. Porque nós não temos no Brasil uma norma sobre publicidade. Nós não temos no Brasil uma lei que trata da publicidade. Então, todo o regramento de publicidade do Código de Defesa do Consumidor, ela é aplicada para fora das relações de consumo também. Semelhantemente, todo o regramento de bancos de dados que nós temos no Código de Defesa do Consumidor, artigo 43 e 44, também se aplica para fora das relações de consumo. Nós não temos no Brasil uma lei que trata do banco de dados, do SPC, do Serasa. Então, se eu tenho uma pessoa jurídica negativada que não seja consumidora, ela se vale do artigo 43 e 44? Óbvio, jurisprudência já aceita isso. Então, ou seja, nós temos um estatuto jurídico de banco de dados que foi então tratado no Código de Defesa do Consumidor. Então, semelhantemente, nós temos ali um estatuto da concessão do crédito responsável. E por que isso é importante? Porque na fase preventiva, todos aqueles dispositivos do artigo 54B ao 54G poderão ser aplicadas para situações fora da relação de consumo? Acredito que sim. Aliás, não faria sentido não poder se aplicar. Não faz sentido nós entendermos que a instituição financeira tem que informar adequadamente a pessoa natural e não informar adequadamente uma pessoa jurídica que não seja consumidora. A modalidade de informação ou a qualidade da informação pode ser diferente? Claro, se eu tenho um consumidor pessoa natural, é óbvio que eu tenho uma informação muito mais esclarecida, muito mais qualificada. Mas isso acontece mesmo entre os consumidores. Por exemplo, se eu tenho um consumidor estudado, esclarecido, universitário, um consumidor na faixa de 40 anos, trabalha ativamente, é diferente de um consumidor idoso na faixa de 80 anos. É diferente de um adolescente que está querendo pegar a sua primeira concessão de crédito. O código prevê que a informação, ela inclusive tem que ser diferenciada, considerada a idade, considerada se ela é analfabeta ou não. Então, da mesma maneira, com as pessoas jurídicas não consumidoras. É óbvio que a relação vai ser diferente no tocante a esse olhar da informação qualificada, mas os deveres de prevenção para se evitar o superendividamento e no tocante à pessoa jurídica não consumidora, especificamente a falência, ela também tem que ser verificada. E aí você tem uma grande abertura no Código de Defesa do Consumidor hoje para a atuação do advogado. Porque o código diz hoje que qualquer infração, qualquer não observância do dever de prevenção, o consumidor, né, ou a parte concedente do crédito, que recebe o crédito, ela vai poder então judicialmente requerer uma série ali de direitos, que na prática são sanções ao fornecedor de crédito pela não observância desses deveres. E eu estou falando especificamente, então, do artigo 54D, parágrafo único. Né? Então, o artigo 54D, parágrafo único, ela vai trazer para nós uma série de oportunidades. E veja, detalhe importante, que muitas pessoas não estão considerando. Aqui, nós não estamos falando necessariamente em superendividamento. Nós falamos em superendividamento em regra aonde? Lá no tratamento. Aqui nós temos muitas vezes uma pessoa ativa, normal, que pode perfeitamente ser aplicada a pessoas jurídicas não consumidoras. Mas ainda que se entenda que esse entendimento é muito avançado, que se aplique somente a consumidores, seja física ou jurídica, o artigo D é um grande caminho para o advogado. Então veja, você que advoga, você que é advogado, que advoga para um cliente, seja pessoa física ou pessoa jurídica, se você percebe que na concessão do crédito dele, e muitas pessoas jurídicas e pessoas físicas recebem hoje crédito, verifica que não há um dever de observância lá do artigo 54B em diante, você tem ali uma grande ferramenta, que é analisar a situação dele cuidadosamente, verificar como esse crédito foi concedido,
verificar se houve uma concessão responsável do crédito, se houve boa-fé objetiva na concessão do crédito, se houve informação sobre os riscos, se todas aquelas informações do artigo 54B estão presentes esclarecidamente ao consumidor, verificar se não houve assédio de consumo, assédio na hora da concessão do crédito, verificar se houve esclarecimento qualificado ao consumidor, se, por exemplo, ele teve informações se determinada modalidade de crédito era mais benéfico do que a outra que ele recebeu. Então, você tem ali uma expertise do advogado hoje que precisa se capacitar, precisa estar atento ao Código de Defesa do Consumidor, sobretudo no tocante aos deveres de prevenção, para que ele faça uma análise criteriosa da situação desse consumidor, ou seja, vai ser um analista da concessão do crédito, para que ele possa judicialmente para o seu cliente requerer o quê? Olha só, redução dos juros, dos encargos ou de qualquer acréscimo ao principal. Então você pode reduzir a dívida do seu cliente, repito, que não está superendividado. Então inicialmente você pode receber um cliente novo que concedeu um crédito e você cobrar um prolabore para fazer essa análise criteriosa, porque você vai precisar fazer uma entrevista com ele, você vai precisar analisar toda a documentação desta concessão do crédito. Eventualmente, se esse contrato não tiver sido enviado, você vai ter que solicitar, inclusive judicialmente, que entregue esse documento, esse contrato ao consumidor para análise destas condições, dessas cláusulas. Então veja como que o advogado aqui é importante, né? Você pode pedir a dilação do prazo de pagamento e veja, você pode inclusive pedir perdas e danos patrimoniais e morais. Nós sabemos que muitas vezes, em razão dos altos juros, em razão de contratos que são feitos em cima de contratos, liberações de crédito em cima de liberações de crédito, sem aviso ao consumidor dos riscos que eles estão assumindo, muitas vezes esses contratos de tabela price, em que o início do contrato, praticamente a metade do contrato, o consumidor paga juros. E aí se faz um novo contrato em cima do contrato, porque a partir do momento que ele vai pagando o contrato, vai liberando novos créditos, novas aberturas de crédito, e aí o consumidor anula a esse novo crédito, continua pagando juros. Muitas vezes, fazendo-se uma análise desse histórico todo de crédito, você percebe que aquele consumidor já pagou a dívida 3, 4 vezes. Ou seja, o que o consumidor pagou, em razão da falta de informação, em razão da falta de esclarecimento sobre os riscos que aquele consumidor assume sobre aquele tipo de contrato, aquele consumidor já pagou 3, 4 vezes aquele contrato. Portanto, você pode pedir danos morais, você pode solicitar danos patrimoniais. Em que sentido? Repetição do indébito. Ora, você pagou muito mais do que era devido por uma falha do fornecedor. Se houvesse boa-fé objetiva, o consumidor não precisaria pagar tudo aquilo. Então você pode cobrar um prolabore para fazer aquela análise inicial do contrato, aquela entrevista com o consumidor, você requerer documentos das instituições financeiras em nome do consumidor, inclusive judicialmente, e pode cobrar por um êxito na diminuição dos juros, por um êxito nessa eventual repetição do indébito que pode ser feita, por um êxito nessa eventual dano moral que seja ocasionada ao consumidor. Então, o artigo 54D, já respondendo a primeira parte aí, é um grande caminho aí para o advogado. Agora, o advogado precisa conhecer muito bem a lei. Conhecer muito bem não só a lei, mas o espírito da lei. Precisa conhecer a principiologia do Código de Defesa do Consumidor. É preciso uma expertise muito própria. Não é qualquer advogado que hoje vai sair trabalhando com código e aí vislumbrar uma possibilidade de cobrar honorários. É preciso criar uma expertise. E veja, é isso que nós precisamos na lei do tratamento. Nós precisamos de uma conjugação de forças ali para que as coisas funcionem. Nós precisamos não só de defensoria especializada, de PROCONs especializados
de Ministério Público especializado ao superendividamento e estruturados, porque muitas vezes a gente tem uma especialização de 1, 2, 3 promotores, 1, 2, 3 defensores e PROCONs da mesma maneira, mas também precisamos de bons advogados. Também vamos precisar de advogados que colaborem efetivamente para se melhore a relação de consumo e tocante à concessão do crédito. Nós precisamos de advogados que saibam analisar a situação do consumidor e trabalhar bem o artigo 54D de maneira fundamentada. Não é simplesmente juntar um contrato e dizer que houve abuso. É juntar um contrato, mostrar ao magistrado, de acordo com de tudo que aconteceu naquela relação, que ali houve uma infração, que ali houve uma falta de informação ou uma das violações aos deveres de prevenção e que, portanto, merece, então, de acordo com o código, veja que o código é claro, ou seja, o descumprimento de qualquer dos deveres previstos. Então está aqui. Se você demonstra que houve o descumprimento, né, sobretudo baseado no princípio do crédito responsável, poderá requerer judicialmente. Repito, esse consumidor aqui ele não precisa estar superendividado. Nós estamos falando de fase preventiva. Então aqui não há que se falar dificuldade de se cobrar do consumidor. Não, inclusive pessoa jurídica. E mais, pessoas jurídicas não consumidoras, a meu ver, porque aqui nós temos um estatuto do crédito responsável que poderia ser aplicado perfeitamente, esse parágrafo único do artigo 54D, para pessoas jurídicas. Ou seja, o consumidor, o advogado, então, com essa expertise de análise do crédito, claro que ele pode se valer também de economistas, de experts na área financeira para fazer essa análise fundamentada. E quanto melhor e mais fundamentada terá ali a situação, maior as chances de você reduzir os juros. Meus amigos, vocês não têm o impacto de uma redução de juros no contrato. Isso muitas vezes você vai estar economizando centenas aí, você está economizando muito dinheiro para o seu consumidor, né? Ou para o seu cliente. Ali, muitas vezes, ele vai pagar 200 mil a menos, 300 mil a menos. E você vai poder cobrar ali proporcional também por esse êxito. Então essa é a primeira grande oportunidade que eu vejo para os advogados trabalharem bem a lei do consumidor. A segunda oportunidade que eu vislumbro aí para o advogado, e aí muita gente fala, não, aqui não tem jeito, né? Que é a questão do tratamento. Quando a gente fala do tratamento a partir do artigo 104A, então lembrando, o artigo 104A, ele fala do tratamento judicial e no 104C nós temos ali o tratamento extrajudicial. O 104A no judiciário ou no SEJUSC, né, numa relação feita pelo judiciário, e no 104C aqui no extrajudicial, nos PROCONs e defensorias basicamente. Também dependendo do Ministério Público. A princípio, o consumidor vai poder, o advogado vai poder escolher qual via para ele seria mais viável, se o judicial ou se o extrajudicial. A princípio, a lei ele criou essas duas possibilidades. Bom, aqui especificamente, então no tratamento, nós temos uma situação de superendividamento de fato. Aqui não tem como fugir, então, do superendividamento da pessoa natural. Então aqui nós estamos. E aí o seu consumidor, o seu cliente, ele de fato está superendividado. Mas ele é um consumidor que tem uma condição financeira. Porque, claro, a gente precisa fazer uma divisão aqui, né? A grande maioria de consumidores que estão superendividados no Brasil, eles ganham até 2, 3 salários mínimos. Eles estão, muitas vezes, numa situação de miserabilidade. Esse consumidor, ele vai ter que ser amparado pelo PROCON, vai ter que ser amparado pela defensoria. Ele realmente não tem condições de pagar um advogado, de fato, a não ser que seja uma advocacia pro bono, né? Por exemplo, pela OAB. Mas aqui o grande responsável por acolher esse consumidor, de fato, é a defensoria e de fato é o PROCON. Mas nós temos consumidores com condições financeiras que estão superendividados. Né? Consumidor, por exemplo, de classe B, de classe até classe C, que tem uma condição financeira, mas ele tem dívidas que extrapolam as condições de pagamento dele. Então esse consumidor, ele quer resolver a situação. Ele te procura, ou ele é um seu cliente já, e ele quer resolver a sua situação. Então aqui o importante é você auxiliá-lo nesse plano de pagamento.
Porque no tratamento, o que vai ser importante? Vai ser importante a elaboração de um plano de pagamento. Vai ser importante verificar quem são os credores daquele consumidor. Então, mais uma vez, o auxílio de um advogado com expertise para verificar todas as dívidas do consumidor, verificar se ele dispõe de toda a documentação daquele contrato. Caso negativo, o advogado vai ter que auxiliar na busca desses documentos, desses contratos, inclusive através das vias judiciais, ou seja, exibição de documentos, para que ele receba todo esse documental, que ele receba e verifique com esse consumidor como foi feito todas essas concessões de crédito. E aí também vai ser importante toda a análise da fase preventiva, dos artigos 54B em diante, para que ele analise toda aquela situação. E ele vai poder cobrar ali um prolabore daquele consumidor. Repito, aquele consumidor ele terá condições, partindo desse pressuposto, de arcar com algum pagamento ao consumidor, algum pagamento ao advogado. Ele não terá condições de pagar suas dívidas. E, portanto, ele está superendividado. A renda dele, o patrimônio dele é insuficiente para o pagamento de todas as suas dívidas, considerando cartão de crédito, considerando financiamentos, concessões de crédito que foram feitas. Mas ele tem uma condição econômica razoável, então ele pode pagar um advogado. Então você pode cobrar, por exemplo, também ali um prolabore, um pagamento mensal para você auxiliar aquele consumidor nessa fase, seja no artigo 54C, seja no artigo 54A. Meus amigos, tudo que o PROCON, tudo que a Defensoria almeja, tudo que o Judiciário almeja, é que o consumidor seja instruído, independentemente se ele seja pela Defensoria, pelo PROCON. Então, se é um cliente, através de um advogado privado, bem instruído, com um plano de pagamento fundamentado, e isso dá trabalho, porque não é simplesmente pegar as dívidas do consumidor e sair decotando juros e apresentar um plano de pagamento qualquer. É verificar caso a caso como foi feita a concessão de crédito, caso a caso se houve violação de algum dever da prevenção, caso a caso, na circunstância daquele consumidor, considerando a sua renda, considerando a sua família, quantas pessoas vivem sobre aquele teto, se aquela família tem alguma condição financeira específica, se tem alguma saúde, se alguma doença naquela família que gera algum custo extra, enfim, considerado toda a realidade daquela família, por exemplo, para o cálculo do mínimo existencial. Então o mínimo existencial ele não pode ser algo assim, chutado. Até que venha o decreto do presidente estabelecendo patamares ali para o mínimo existencial, o advogado ele vai ter que elaborar esse mínimo existencial e esse plano de pagamento de maneira fundamentada. Eu tenho conversado com alguns juízes que trabalham com o tema, tudo que eles querem é que chegue algo fundamentado. Porque se chega algo fundamentado, dizendo, olha, esse consumidor, realidade dele, da família dele, pelas condições de vida dele, por mais que ele faça esforço, ele vai precisar de tantos % da sua renda para manter o mínimo existencial. Portanto, sobrou essa parcela para o pagamento das suas dívidas. Ele tem quatro credores. Esse credor A foi feita dessa maneira a concessão do crédito. Então, o que esse consumidor pode pagar a ele é X por mês durante 5 anos. Esse credor B, a concessão de crédito violou esse e esses deveres. Portanto, eu vou decotar mais ainda os juros dele e ele vai pagar tanto por mês para esse credor B em 5 anos e por aí vai. Ou seja, desde que seja algo fundamentado, bem trabalhado, é tudo que o magistrado quer. Porque ainda que não tenha um acordo no artigo 104A ou a 104C, ele vai cair no 104B, que é o compulsório. E tudo que o juiz e o magistrado quer é o quê? É que haja uma fundamentação. Porque aí você coloca o credor agora com o dever de ter que contra-refutar, ou seja, demonstrar que aquela fundamentação está equivocada. O credor agora demonstrar que esse consumidor pode pagar mais a ele, por isso que ele não fez o acordo. Tudo que o magistrado quer, que haja fundamentação, para que quando chegue a ele, com base nessa argumentação toda, possa decidir.
E o que eu tenho refletido é, se você tiver um bom plano de pagamento justificado, seja pelo advogado, seja pelo PROCON, seja pela defensoria, e eu tenho falado isso para os PROCONs e para as defensorias, vai ser muito difícil eu alterar isso, o magistrado alterar isso no artigo 104b, porque ele já vai estar muito bem formatado, inclusive com a análise de um economista. Então o advogado ele vai poder cobrar por esse trabalho. E veja, e aí vocês podem estar pensando assim, mas peraí, essa cobrança do advogado é uma dívida. E essa dívida também vai poder ser levada ao superendividamento. E a resposta é, não, isso não é uma relação de consumo. Esta não é uma relação de consumo, honorários advocatícios não é uma relação de consumo, portanto, dívida não de consumo. E a dívida que não é de consumo não pode ser levada ao superendividamento. Aqui nós estamos pensando numa hipótese de um banco credor dizer, peraí, o consumidor está alegando que está pagando X por mês para o advogado dele. Então eu quero que essa parcela também seja levada ao superendividamento para que seja readequada ao plano de pagamento. Eu digo não, porque essa parcela, claro, desde que não seja algo exorbitante assim, né? Desde que não seja algo para fraudar ali o patrimônio do consumidor, um acordo entre advogado e consumidor que diga, olha, eu vou cobrar para você quase a totalidade da sua renda, porque depois eu volto para você esse valor. Não é isso. É cobrar algo justo, algum valor que você possa cobrar, né? Inclusive você pode cobrar eventualmente um êxito ali nesse plano de pagamento do consumidor e ele vai te pagar ali se ele tiver essas condições. Então você tem ali condições grandes e veja, você pode cobrar desse consumidor um auxílio durante o plano de pagamento, porque nada impede que durante o plano de pagamento seja necessário alguma intervenção do advogado para readequar esse plano. Você imagina que no terceiro ano, imaginemos em que o plano de pagamento seja em 5 anos, o advogado ajudou aquele consumidor, foi remunerado por isso, recebeu por essa análise do plano de pagamento e para fazer esse plano de pagamento salvando a vida daquele consumidor. Muito bem, no terceiro ano acontece um acidente da vida naquele consumidor. Acontece ali uma doença, aquele consumidor ele perde o seu emprego, e aí, mais uma vez, será necessária a atuação daquele advogado para poder, então, readequar o plano. Mais uma oportunidade que você pode, como advogado, de poder cobrar, claro, se aquele consumidor, seu cliente, tiver condições, de readequar aquele plano, de auxiliá-lo na readequação daqueles valores. Então, veja, será muito importante a atuação do advogado, considerando o artigo 54D e também considerando na fase preventiva e considerando o tratamento do artigo 104A. O advogado hoje, que foi expert aí no tratamento do consumidor, na lei do superendividamento, vai ter, sem dúvida alguma, oportunidades aí sensacionais de poder trabalhar com a lei do superendividamento e ser realmente bem remunerado por isso. E para a área jurídica dos credores, você tem todo agora um campo, por exemplo, de compliance para o crédito responsável. Todo um procedimental, né? Um estabelecimento, um olhar jurídico sobre como os bancos, as instituições financeiras, todos os credores terão que ter agora sobre a ótica da lei do superendividamento. Então, um advogado hoje será importante conhecer bem a lei para poder instruir o seu cliente como deve ser a concessão do crédito, como deve ser a venda para um consumidor, considerando todos esses deveres da prevenção. Então, não só para os advogados de consumidores, também, né, ou para quem recebe o crédito, os advogados dos credores, sobretudo das instituições financeiras, das fintechs, das financeiras, terão agora um grande caminho pela frente, que é a criação de procedimentos que deverão ser adotados por aquelas instituições financeiras na hora da concessão do crédito. Certamente o crédito vai ter que ser alterado, a forma como ele é concedido terá que ser alterado, porque várias modalidades de concessão de crédito são nitidamente abusivas. Por isso que a lei trouxe sérios deveres a serem observados. Então é importante que hoje as instituições financeiras se atualizem através dos seus departamentos jurídicos, através de advogados especializados agora na lei do superendividamento, como deverá ser feito agora, sobre a ótica da lei,
à concessão do crédito. Então você pode ter aí toda uma área, você é advogado, uma área de consultoria. Por exemplo, se você não quer trabalhar com litígio, uma área de consultoria, como observar agora a concessão do crédito. Eu mesmo já tive a oportunidade de prestar uma consultoria para fornecedores sobre a ótica da lei do superendividamento, né? Uma consultoria, uma aula, na verdade foi uma aula, na verdade, que eu dei sobre, né, para uma série de fornecedores, como observar agora a lei do superendividamento. Então, essa é uma grande oportunidade também para você, advogado, que limita aí, que trabalha e deseja trabalhar com a lei do superendividamento. Tudo bem? Veja, essa aula então foi poder jogar luz um pouco sobre essa problemática que algumas pessoas têm me perguntado, né, alguns advogados aí, sobretudo, dizendo: ah, professor, para que eu vou me especializar na lei do superendividamento? Porque eu não estou vendo como, de fato, ser remunerado por isso. É claro, essa é uma necessidade, né? O advogado precisa, de fato, ganhar dinheiro, mas o que eu digo tem um grande caminho aí pela frente e, de fato, precisa que advogados se especializem, porque vai ser importante, vai ser muito relevante que advogados saibam trabalhar bem a lei, porque sem dúvida alguma, nós vamos precisar de todos os agentes com máxima de especialização para que a gente tenha uma melhor concessão de crédito no nosso país. Tá legal? Um grande abraço, fiquem com Deus.